intensificado durante essa pandemia do coronavírus, período em que os casais estão confinados e muitas vezes isolados de amigos e parentes. Papo de Quinta no ar. Vamos formar aqui o nosso trio mais uma vez, né? Conversa por chamada de vídeo com a ginecologista Andréa Larissa e o sexólogo André Memória. Baita reforço para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Ainda mais nesses tempos, né? Bom dia, pessoal. Bem-vindos, viu? Mais uma vez. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vamos então, né, começar. Hoje eu vou começar de um jeitinho diferente. Geralmente eu começo com a doutora Andréa Larissa, né? Hoje eu vou começar com o André, porque é preciso primeiro a gente entender, né, André, como identificar. São vários sinais, né, que esse relacionamento abusivo apresenta, mas é bem difícil de saber, poxa, estou num relacionamento abusivo e depois de saber ainda aceitar, né? Primeiro, como é que faz para identificar que sim, é uma relação abusiva? Bruna, esse é um tema que eu trato com grande frequência no meu Instagram. E eu vou retornar a um post dos últimos dias. A cantora Joelma, ex-banda Calypso, disse o seguinte numa entrevista. Por causa da minha relação, eu parei de sorrir. E aí, esse é um detalhe inicial importante. Se você parou de sorrir por causa do seu casamento ou do seu namoro, tem algo muito errado aí. Esse é um sinal que a sua relação não vai bem. E aí, logicamente, existem vários outros sinais, mas fique atenta a esses pequenos sinais. E aí, você não vai ficar tão bem ao lado do companheiro, você vai, cada vez que tiver algum encontro entre vocês, vai ser uma coisa desagradável, vão envolver ameaças. Boa parte das relações abusivas passam por violência psicológica, e não é só violência física. Quando se fala de abuso, pensa logo em violência física, mas a violência física muitas vezes chega já no final. Sim. A relação abusiva já existe, mas o que é consolidado já é a relação abusiva psicológica, com humilhações, com palavras de baixo calão, com um modo de se comunicar que a pessoa não se sente amada, pelo contrário, ela se sente rejeitada, ela se sente de várias formas menosprezada. Verdade. Então, identificar esses pontos é saber que você está numa relação abusiva. E é triste, sim, mas como você falou bem, tem que identificar e tem que se empoderar. Eu estou nessa situação, para que a partir daí você consiga realizar alguma mudança. Com certeza. André, essa pessoa, né, que é violenta ou tem esse perfil de abusador, né, essa pessoa tem alguma característica específica? Por exemplo, para uma pessoa que está no início de um relacionamento, começou a namorar agora, está até paquerando, talvez, quem sabe, ela já consegue entender que aquele homem, ou até a mulher, a gente muitas vezes quando fala de abuso, a gente fala somente como o abusador sendo a figura masculina, mas existe o contrário, mesmo que em menor proporção. Mas essa pessoa, ela tem essa característica, algumas características específicas que já acendem ali o alerta? Sim, é importante ressaltar no começo a tendência é que você não consiga identificar muitas coisas, porque vai ser, só flores, meu amor, muitos passeios e muitas relações de carinho e afeto. Mas presta atenção às pequenas frases, aos diálogos. E aí, um detalhe importante. Em média, ou quase sempre, na verdade, o abusador ou a abusadora, ela é controladora e possessiva. Então, ela vai soltar várias frases como essa. Você não pode ir com essa roupa, esse ambiente não é adequado para você, você não deve fazer isso. Ele vai te incentivar, ou melhor, ele vai te desincentivar a realizar coisas. Então, se você quer voar alto, ele vai ou ela vai cortar suas asas. Entendi. O abusador ou abusadora sempre vai lhe podar. Então, muita atenção a essas características. Quando a pessoa não te incentiva a construir sonhos, tem algo errado aí.
ela quer controlar a sua vida e esse controle é típico de uma relação abusiva. Pois é, né? A gente sabe que entre as várias características, né, os vários sinais, muitas vezes a pessoa que está sendo, entre aspas, violentada, porque também é um tipo de violência, ela se sente, por exemplo, na obrigação de ter relações sexuais. Quando esse nosso trio está formado por aqui, normalmente a gente fala, né, sobre sexo, sobre esse assunto de uma forma mais leve. E aí, doutor André, eu queria saber de você agora, né, se existem traumas que podem acontecer, né, em virtude desse relacionamento abusivo, para a saúde íntima da mulher, né? Não somente a saúde psicológica, mas por se sentir na obrigação de manter a prática sexual, por exemplo, com o seu parceiro, essa mulher pode ter traumas na saúde íntima mesmo? Sim, Bruna, com certeza. Quando a gente trabalha assim, uma mulher com queixas na sua sexualidade, o nosso primeiro entendimento que não é apenas o aspecto biológico, físico, que está interferindo na sexualidade. E aí, na nossa abordagem, a gente vai realmente conversar para identificar os fatores sociais, aquela cultura, a criação que ela teve e também esse relacionamento, né? Como está essa interação com o companheiro, o que é que ela traz para a gente de queixa. E aí, por último, na nossa abordagem, justamente identificar os aspectos fisiológicos. Daí sim a gente vai chegar à anatomia, à fisiologia, ao exame e algumas vezes a própria falta dessa mulher de percepção com a sua anatomia e fisiologia. Mas da mesma forma que a gente aborda essa parte, a gente vai identificar que algumas vezes ela mesma não consegue identificar aspectos psicológicos e, sem dúvida, eles têm total interferência nessa sexualidade vivida com prazer. E eu gosto muito de dizer para as minhas clientes que eu acho que a gente fala tanto em orgasmo e prazer, eu acho que prazer é sobre tudo. Muitas vezes você está nesse relacionamento e você perdeu o prazer para a vida. É como o André falou, perdeu o ato do sorrir, né? Então, sem dúvida, e a gente trabalha junto quando o ponto principal é esse com os nossos psicólogos e aí vai sim ser encaminhado, que é um fator importantíssimo de Falando ser trabalhado. nesse aspecto fisiológico, né, doutor André, o que é que a mulher pode perceber que é normal, o que não é normal, né, no corpo dela diante de uma situação de um relacionamento abusivo e também quais são os momentos onde buscar ajuda, a partir de quando ela deve buscar ajuda? Certo. A gente tem que entender que o estudo da sexualidade, como é que se comporta com as mulheres, ele é recente, né? E aí a gente vem entendendo de uma forma recente. Então, vamos falar que todo mundo entenda. Primeiro, eu tenho vontade, eu penso em ter um relacionamento com alguém, que aí a gente diz que é o desejo. Depois, eu quero muito. Então, aquela fase maior que a gente chama de excitação. E aí eu tenho a relação e tenho muito prazer, que a gente chama de orgasmo. E depois está tudo bem, que é a fase de resolução. Essas fases, para a mulher, algumas vezes a vontade, o desejo, a excitação vem junto. Então, é preciso entender que tem essa sequência, que a mulher tem a sua resposta. E para isso é necessário conhecer o seu corpo também. Além do que, isso não é uma coisa que, hoje eu fui ter relação, essa semana, nesse momento de pandemia. Não, isso é uma coisa que ele tem um tempo para estar se repetindo e a gente vai considerar que existe essa disfunção sexual quando existe 6 meses que isso está interferindo, tá? Então, aí sim deve procurar. E, por exemplo, algumas vezes está no dia a dia, a pessoa tem um excelente relacionamento, uma excelente interação, mas naquele dia foi cansativo, teve muita atividade, filho com aula EAD, eu estou com disfunção. Não, isso é uma coisa pontual. Então, é importante frisar esse tempo, é uma cronicidade, ou seja, 6 meses que isso vem acontecendo. E aí, mulheres, por favor, façam bem a si mesmos, traz para consulta. Nem todos os médicos abordam, é uma coisa que eu incentivo muito e a gente tem que respeitar, porque a sexualidade feminina, ela está como um ponto de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, eu gosto muito de dizer que a gente não tem tabu para fazer o bem.
E conversar sobre sexualidade é o que a gente está aqui para fazer. Muito bem, né? E a gente sabe, né, André, inclusive, que esse assunto é muito delicado, muito difícil. Algumas mulheres e até homens, né, em menor proporção, como eu já disse lá no comecinho, que sabem que estão lidando sim com um relacionamento abusivo, mas não saem por vários motivos, inclusive por causa dessa violência psicológica, né? No caso de uma mulher, por exemplo, poxa, eu quero terminar esse relacionamento, mas aí o homem aponta, você não vai sair, porque você nunca mais vai encontrar ninguém. Você, às vezes, até diz alguma coisa assim como, você é feia, você não vai encontrar outra pessoa, você jamais será capaz de encontrar um relacionamento como esse que eu te proporciono. Então, são vários aspectos que envolvem, né, André? Mas se a gente puder ajudar até alguém que possa estar acompanhando aqui o nosso Papo de Quinta a sair de uma situação como essa e, se possível, nunca mais entrar em outra semelhante, né? Quais são as dicas que você pode passar como sair de um relacionamento abusivo? Você falou palavras, expressões chaves, Bruna. Isso é muito importante. Se a pessoa, vou ressaltar mais um pouquinho, se a pessoa ouve isso que você falou, você não vai ser feliz sem mim, você não vai encontrar ninguém, isso é um sinal de alerta fortíssimo. Então, se você ouviu isso, essa relação provavelmente não é nada boa para você. E aí, vamos tentar buscar apoio, quem passa por essa situação, primeiro em pessoas próximas a nós. Se você tem alguma amiga, prima, mãe ou amigo, alguém que possa te dar um apoio e que tem um entendimento um pouco maior, fala com essa pessoa sobre esse fato, porque o ciclo social, ele nos dá muitas forças e muitas potências de agir. E aí, com essa força, com esse diálogo, agora, lógico, procure uma pessoa que você entenda e vai te dar apoio, né? Sim, que vai te dar amparo, não qualquer pessoa. E aí, depois, se possível, é procurar ajuda psicológica mesmo, porque com a terapia e com um profissional te dando amparo, você vai compreender melhor tudo o que você passou e vai compreender quais são as ações para se fazer para que você consiga sair daquela situação. Porque quando você se vê naquele labirinto, né, estou sem saída, nada do que outras pessoas vão te dizer, ou até um profissional pode te dizer, vai te fazer sair daquela situação. Sim. Então, primeiro é buscar um apoio social, depois buscar um apoio profissional. Existem alguns apoios gratuitos, se você buscar faculdades de psicologia, cursos que oferecem clínica aberta, né, à população, e existem muitos profissionais capacitados para isso. Então, se você não buscar apoio, a tendência é que seja muito, muito mais difícil de sair dessa relação, porque você não toma consciência dela e você, consequentemente, não entende quais ações fazer para sair dela, porque ela é uma prisão, né, em muitos sentidos. E quando você se sente aprisionada ou aprisionado, você não consegue agir. Você, é assim mesmo, vou continuar a vida. Algumas pessoas continuam anos e anos dessa relação abusiva, infelizmente. Verdade. Pessoal, orientações sempre muito valiosas pra gente hoje, viu? Obrigada pela participação sempre brilhante de vocês por aqui. E até breve, viu? Obrigada de verdade. Até a próxima. Até breve. Beijo. Obrigada. Como os nossos especialistas falaram, né, existe um ciclo do abuso, né, do relacionamento abusivo, que muitas vezes começa com essa violência psicológica, mas que pode chegar à violência física. Então, aí na sua tela está o telefone da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, 180 180. É um serviço de utilidade pública, gratuito e confidencial. Fica aí o nosso alerta e o nosso reforço, que também é o nosso papel aqui no Mulher Demais, tá? Vamos seguir? Vamos interagir? Passadinha básica aqui no @CorreioTV. Você já foi lá, inclusive?